Então, eu sou o Cavi Borges, diretor e produtor de cinema. Sou dono da Cavídeo, né, que é uma locadora que depois se transformou produtora cultural, depois uma produtora de cinema e depois uma distribuidora de filmes. Então eu transito em todas essas áreas um pouco, né? Eu faço filmes, eu distribuo filmes, eu lanço filmes, eu faço eventos. Então tudo que tem envolvimento com cinema, estou lá me metendo. Então, a Cavídeo Locadora, que está há 23 anos na Cobal, começou a ter problemas financeiros, né? Porque, lógico, as locadoras acabaram, a Cavídeo é uma das últimas, e as pessoas estão mudando os hábitos, estão cada vez alugando menos filmes, apesar da Cavídeo ainda ter muito público aí, específico, né? Os colecionadores, os estudantes de cinema, as pessoas que procuram coisas raras que não tem no streaming, só que não é suficiente para pagar o custo que eu tenho da locadora, que é a Cobal do Maitá. Apesar de ser um lugar assim, meio um hortifruti, eles cobram como se fosse um shopping center, né? Eu pago um aluguel caríssimo lá, um condomínio caríssimo. O custo de estar na Cobol é muito alto. Tem que estar rodando muita coisa lá para você conseguir pagar isso. Durante um tempo foi muito bom, hoje em dia não tanto. Então já há algum tempo a locadora já não se sustenta mais, dá prejuízo. Durante muitos anos, a locadora sustentava a produtora da Cavídeo, agora inverteu. A produtora sustenta a locadora. E é um lugar que eu não quero fechar, que eu quero manter. Foi onde eu comecei tudo, onde eu comecei a conhecer o cinema, as pessoas do cinema. Então é como se fosse um filho, assim. Filho, às vezes dá prejuízo, mas a gente ama ele do mesmo jeito. Então, assim, para a Cavídeo continuar a existir, a locadora continuar a existir, eu tive que repensar ela. E uma dessas ações é sair da Cobal e vim aqui para as Casas Casadas, onde é a sede da Rio Filme, que é um espaço que foi cedido para mim gratuitamente, né? Na verdade não é gratuitamente, é uma contrapartida, né? É uma parceria. Aqui eu vou poder disponibilizar os filmes gratuitamente para o público, não vou cobrar mais para as pessoas alugarem os filmes, em troca eu vou poder usar esse espaço sem precisar pagar aluguel, condomínio, essas coisas todas que eu pago na Cobal. Então aqui a Cavídeo vai continuar existindo. E aqui também eu vou poder fazer as outras coisas que eu já faço. Aqui também vai ser a produtora, aqui também vai ser a distribuidora, aqui eu vou poder fazer os cineclubes, os eventos, os cursos. Então a locadora vai ser mais uma coisa, não vai ser a única coisa. E ela vai continuar podendo existir, senão eu teria que fechar, né? Então a Rio Filme e a Casas Casadas foi uma solução para a Cavídeo continuar existindo como locadora, né? Podendo disponibilizar esse acervo de 28 mil filmes, né? De filmes que eu estou há 20 anos comprando, de curtas, animações, documentários, filmes que não existem. Às vezes o próprio diretor deixa o filme aqui, não tem nem lançado o filme, entendeu? Então virou um lugar assim meio para cinéfilo mesmo, né? E o meu objetivo é que aqui seja, até o slogan é um ponto de encontro dos cinéfilos cariocas, assim, eu quero que continue sendo e que aumente isso, né? Então aqui vai dar para fazer eventos, vai dar para me associar a ABC, as outras pessoas que vão chegando. Eu acho que se a Rio Filme for esperta, né, e conseguir vencer essa burocracia toda que existe dentro dessa máquina do governo, aqui pode ser um grande polo de cinema, sabe? Onde várias pessoas e várias produtoras e vários órgãos de cinema estejam ocupando e um ajudando o outro. Porque eu acredito muito nessa coisa da colaboração, né? A Cavídeo, agora falando da produtora, ela existe assim. A gente já fez mais de 300 filmes, a gente ganhou só 10 editais em 20 anos. A gente teria feito só 10 filmes. A gente conseguiu fazer 300, mas como? É isso, assim, um ajudando o outro, parcerias, um colaborando com o outro. Eu ajudo você, você me ajuda, eu produzo o teu filme, você dirige o meu, você fotografa aquele, você edita aquele. Isso tem funcionado na Cavídeo Produtora. A gente chama de redes colaborativas, né? E aqui pode ser uma grande rede colaborativa de cinema, né? Mesmo a gente passando esse momento de crise de dinheiro, falta de edital, Ancine parada, e continuar fazendo. Eu acho que a Cavídeo, mais do que uma locadora, ela realmente virou uma referência em acervo cinematográfico, né? Porque a gente tem muita dificuldade, eu acho aqui como população carioca, de ter um lugar que você realmente vai encontrar os clássicos, todos os filmes que mesmo que hoje em dia as pessoas acessem muito o streaming, não vão encontrar ainda na internet disponibilizados na qualidade que você tem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. A Cavídeo, ela tá tendo essa oportunidade de estar aqui hoje porque ela é, assim, uma referência e ela é um acervo para a cidade, né? Sim, então, eu tô há 20 anos, acabei de ter 23 anos, né? E até hoje eu sou aquele cara garimpeiro, né? Eu viajo para
Portugal, compro DVDs, trago. Viajo para o Japão, trago. Viajo para Nova York, eu sempre fiz isso. Na época eu fazia judô, eu viajava muito, eu trazia isso. Hoje em dia eu vou nas locadoras que estão fechando, nas feirinhas, as pessoas estão se desfazendo do seu acervo. Então a Cavite está em constante renovação e constante busca de filmes raros, filmes diferenciais, que eu chamo de diferenciais, né? Tipo filmes de surf, animação japonesa, curta-metragem, todos esses outros filmes que às vezes não são tão comerciais, que não estão disponibilizados na internet, ou estão, mas são muito escondidos, ou que estão muito pulverizados, né? Que é o excesso que a gente hoje sofre de informação e de volume. Você tem um lugar que centraliza isso, que você vai lá e tem certeza que vai encontrar aquele filme, que vai encontrar outros filmes daquele assunto. Tipo, o cara chega aqui e fala assim, eu preciso de filmes que tenham luas. Direto rola coisas específicas. Eu preciso de filmes que se passem em Veneza. Eu preciso de curtas-metragens de pessoal de periferia. E aqui a gente tem essa coisa separada. As pessoas que trabalham aqui conhecem muito cinema, então sabem dar essa ajuda. Então também tem essa coisa também, além dos filmes, de ter essas pessoas que transitam aqui, que entendem de cinema. Então assim, você está aqui, aí de repente, aqui que eu falo na Cavide, né? Você encontra o João Moreira Salles, encontra o Eduardo Coutinho, você encontra o Guel Arraes, você encontra um pesquisador, você encontra um aluno de cinema, você encontra um ator indo lá fazer pesquisa. Então, assim, não é só o filme, é você ir lá e se deparar com um cara que está no Festival do Rio, que sabe os filmes que são mais legais, ou que outro cara lá que organiza a mostra não sei aonde e que vai te dar uma dica. Lá tem uma coisa legal, o balcão da Cavide é cheio de filipetas. Foi um espaço que a gente abriu para as pessoas botarem lá. Então você quer saber o que está rolando de cinema. Você vai lá, assim, mostra Truffaut na caixa, mostra do CCBB. Virou um lugar também que as pessoas vão se informar sobre o que está acontecendo no universo do cinema. E a gente é um pouco assim também. Em vez de ter pôster dos filmes da locadora, a gente são pôster dos eventos. As pessoas colam lá as estreias que vão fazer. Então virou uma casa, assim, um lugar que acho que as pessoas gostam de ir, assim, que abraça os artistas, assim, sabe? E esse espírito que sempre teve, assim, que eu, por exemplo, eu vejo a Cavide muito mais do que um negócio, sabe? Um lugar que eu vou lá para ganhar dinheiro. Eu acho que é um lugar não sei, que as pessoas gostam de estar, sabe? Então, se for hoje na Cavide, até hoje em dia, à noite, tá lotada de gente. Ninguém, às vezes, não está nem alugando o filme. O pessoal vai lá para conversar, para saber o filme novo, para saber como é que tá, para bater papo. Virou um boteco, assim, né? É um encontro que é uma experiência. Isso eu acho que as pessoas percebem isso e sentem isso, sabe? Quando vão lá, sabe? Por exemplo, às vezes, o cara quer um filme, aí não tem disponível. Fala, volta amanhã que eu consigo baixar para você e te dou. Aí o cara vai no dia seguinte, mas quanto que é? Não, é de graça. Mas como de graça? Não, você não queria o filme, eu consigo esse filme para você, não tenho aqui, mas eu consigo. Então isso também acabou que a Cavite também criou uma fama que tem tudo. Não tem tudo, mas a gente consegue, né? A gente vai atrás, corre, baixa filme. Os funcionários da Cavite são os maiores hackers e baixadores de filmes que tem. E eles, quando não tem na locadora, eles baixam e dão para o cliente, ou cedem para o cliente, ou vendem para o cliente, sei lá, a gente faz tudo. Então a pessoa sempre sai de lá com o filme que ela quer, ou com outros filmes que ela nem sabia que tinham, mas que atendem a demanda dela. Então passou a ser essa referência mesmo. Você quer falar isso mesmo, né? Não, eu sempre falo, assim, a Cavide, eu já fui quase preso, né? Não sei se você soube. Não. Mas a Cavide, ela é famosa de ter os filmes piratas, né? Assim, mas não é uma pirataria que é o que está no cinema. São filmes, por exemplo, raríssimos, curtas-metragens do Kubrick. Hoje em dia você consegue achar tudo isso na internet. Mas durante um tempo que não tinha internet, a Cavide era a internet da galera, sabe? A gente conseguia os filmes, eu trazia os filmes piratas. Eu viajava para os Estados Unidos, levava 2 VHS, e aí eu entrava de sócio das locadoras de Nova York, que tinham lá, e eu ficava copiando os filmes para ter na Cavide. Quando eu abri a Cavide, tinha todo o Arquivo X, aquela série Arquivo X, em japonês, que eu pirateei no Japão quando eu fui lá, quando eu fiquei lá durante um mês lá treinando judô, assim. Então eram essas coisas que a gente tinha,
que eram inusitadas, assim, sabe? E atraía públicos diversos, né? Desde o Conselho Jedi do Rio de Janeiro, que frequentava lá mensalmente, fazia os encontros lá, até o fã-clube do Harry Potter, até a galera do Cinemais, que era o Júlio Bressani, que era o Zé Carlos Avelar, era o Nelson Pereira dos Santos. Então, a gente também, uma coisa interessante da Cavide era essa diversidade de público, da gente abraçar todo mundo, assim, desde o cara mais nerd até o cara mais cinéfilo, cabeçudo, assim. Então, as pessoas conseguiam se encontrar ali e todas ficavam satisfeitas ali com a Cavide ali. Então, tem essa coisa. Acho que a Cavide é muito querida, acho que é uma coisa muito legal, assim, que a gente conseguiu criar, que todo mundo fala assim muito bem da Cavide, sabe? A Cavide virou um patrimônio, assim, todo mundo se sente um pouco dono da Cavide, Isso é muito legal, assim, né? Por mais que mude, que tenha problemas, a gente sempre... Quando eu boto qualquer coisa da Cavide no Facebook, cara, é tipo 1000 comentários, assim, é muito... Quando eu inaugurei a Cavide nova aqui, tudo que eu boto, milhões de pessoas, pô, foi lá que eu conheci meu primeiro filme iraniano, lá que eu apresentei minha filha pro Miyazaki, lá... São histórias muito legais, assim, que eu fico até, assim, emocionado. Tem uma memória afetiva, né? Total. Você se encontrou nesse nicho do cinema independente, vamos dizer assim, né? Você já fez mais de 300 filmes aí na Cavide, como você falou, mas sempre tem uma marca de ser uma coisa muito independente mesmo, de não ficar associado, né, a grandes produtores, alguma coisa assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa trajetória. Então, isso tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Eu acho que você também trabalhar da forma profissional, desse esquema de editagem, Ancine, é muito bom, você consegue grana, mas é muito ruim também que você fica sempre dependendo do governo, dependendo do edital, dependendo da Ancine. Por exemplo, agora no momento o cinema brasileiro parou. A Ancine está parada, o cinema brasileiro depende hoje em dia da Ancine. Quem não é independente, quem não tem essa articulação que eu tenho, essa expertise, está sem fazer filme há 2 anos, entendeu? Então, assim, a Cavide, eu sempre tive uma coisa minha, assim, que era... Lá na Cavide tinha um diretor, que até me tornei produtor dele, que é o Luiz Rosenberg Filho, que era um super diretor que estava há 40 anos sem filmar. Eu fiquei pensando assim, cara, como que pode um cara que é um cineasta, um diretor de cinema, estar 40 anos sem filmar? Eu não quero que acontecesse comigo. E se acontecer, eu acho que eu vou ter um câncer, assim. Como que eu vou não conseguir fazer uma coisa que eu mais amo por 40 anos, por causa das leis, por causa da burocracia, por causa do governo, por causa de tudo isso que a gente vive. Então, eu sempre pensei assim, cara, eu vou criar um caminho, curar esse caminho, que eu não dependa do governo, que eu não dependa de edital, que eu não dependa de patrocínio, sabe? Que eu consiga, eu quero ter isso, sim, eu vou atrás disso também, mas se eu não tiver, eu quero criar uma possibilidade que eu consiga continuar criando, realizando, sem depender dessa grana, desse dinheiro do patrocínio, né? E aí foi quando eu comecei a me articular com parceiros, né? A Cavide, desde o início, eu sempre fui um cara que sempre ajudei as pessoas, assim, tipo, desde a época que eu tinha um projetor de vídeo que ninguém tinha, o que era muito caro, eu emprestava para todo mundo, lá no Sérgio Porto, a CEP 20 mil, aí tinha uma peça de teatro, eu emprestava também, aí o cara queria filmar, eu tinha uma câmera que eu trazia do Japão, eu sempre fui um cara que sempre procurei ajudar, e eu sabia que aquilo... Não era que eu esperava que acontecesse, às vezes até não acontece, mas eu sabia que aquilo ia voltar para mim de alguma forma, sabe? Que eu ia criar vínculos com aquelas pessoas, que quando eu fosse precisar delas por algum motivo, eu poderia contar com elas, sabe? Então essa coisa de trocar, eu te ajudo e você me ajuda, que é uma coisa meio escambo, assim, que é uma coisa meio amadora. Mas até a palavra amadora eu vejo de uma outra forma, né? Amar, né? Vem do amar, de amar o que você faz, né? Você não necessariamente está fazendo aquilo pelo dinheiro só. Eu sei que é importante o dinheiro, você tem que pagar contas, você tem contas para pagar e tal, mas você está fazendo aquilo pelo amor, né? Que você ama aquilo que você faz, você ama o cinema, eu amo fazer filmes. Então, assim, eu quero ganhar dinheiro fazendo filme, mas se eu não estiver ganhando, eu quero continuar fazendo porque eu amo. Eu preciso fazer filme. Por exemplo, agora na pandemia, eu fiz 4 longas, sabe? Tudo sem dinheiro, tudo assim nesse esquema quarentena, cada um da sua casa. Mas é quase uma necessidade para mim. Se eu não puder fazer filmes, eu vou ser um cara mais infeliz, assim, sabe? Para mim, tá fazendo, tá criando, tá junto de outros criadores, alimenta minha alma, assim, sabe? Muito mais do que dinheiro. Mas consegue pagar as contas? Sim, as duras penas, mas consigo. É isso, eu faço um filme que eu ganho dinheiro,
E aí com esse dinheiro eu faço 4 sem dinheiro e vou fazendo, É difícil, eu sempre, por exemplo, com esse currículo que eu tenho, era para mim estar bem financeiramente, era para mim estar, não é rico, mas tranquilo. E eu estou sempre ainda como se estivesse no início, recomeçando sempre, sabe? Para pagar a conta da semana que vem, eu não sei como é que eu vou fazer, tem que dar meu jeito, tem que correr atrás, tem que procurar algum trabalho. Mas esse risco também que eu estou sempre correndo, de uma certa forma também me deixa, não me faz acomodar. Eu vejo que muita gente às vezes chega num patamar que ele se acomoda e ele só vai fazer aquele filme com aquele... Por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Cacá Diegues. Ele fez esse último filme dele, O Grande Circo Místico. Ele mesmo falando, né, que ele conseguiu um dinheiro muito grande para fazer o filme, mas ele ficou 15 anos ali para aquele filme ser feito e fazendo aquele mesmo filme. E ele falou assim, pô, não sei se eu quero fazer mais filmes tão grandes assim, tão caros e tão difíceis e ficar tanto tempo no mesmo projeto, né? Eu quero fazer mais filmes, menores filmes. Então a gente é o extremo oposto, né? A gente faz filmes muito pequenos. Cada vez mais eu vou desenvolvendo essa minha expertise de fazer filmes menores, independentes, que dependa de menos dinheiro possível e depende mais das pessoas. E as pessoas eu vou criando a minha rede de amigos e de parceiros. E a gente consegue ficar criando o tempo todo. Fazendo, acaba, um faz outro, faz outro, faz outro. E isso vai trazendo também novas oportunidades, novas possibilidades. E aí, hoje em dia, como é que eu vivo? Eu ganho dinheiro com a locadora, com a produtora, com a distribuidora, com a peça de teatro que a gente está fazendo, com o espaço, sendo curador, sendo jurado de edital, dando curso. Eu atiro para todos os lados, assim. A minha vida é cinema 100% de todas as formas. E eu vou ganhando um pouquinho em cada. E aí, com um montante, eu consigo viver. É a mesma coisa em relação aos filmes. Em vez de fazer um filme que eu ganhe muito dinheiro e fique lá durante 10 anos fazendo aquele filme, eu faço vários filmes pequenos que eu ganho um pouquinho em cada. E acabo ganhando a mesma coisa que o cara que fica 15 anos fazendo um filme. Só que eu faço 15 filmes para ganhar a mesma coisa que ele faz fazendo um, né? Tem até uma frase que eu falei umas vezes, eu participei daquele Profissão Repórter, que repercutiu a frase que eu falei, que foi até meio polêmico, muitas pessoas falaram mal, outras falaram bem, que assim, em vez de ficar 5 anos fazendo um filme, eu prefiro fazer 5 filmes por ano. Mas é isso. E no final eu acabo ganhando a mesma coisa, mas fazendo mais coisas e me expressando. Mas é isso, também pago um preço alto por isso, sabe? Eu sempre tenho pouco dinheiro, às vezes eu pago mal as pessoas, às vezes eu me pago mal, eu estou sempre duro, estou sempre passando perrengue assim, de grana, mas eu estou sempre fazendo. E é isso aqui, esse painel aqui reflete um pouco isso, a K-Video e esses... Se você for olhar aqui, um filme mais caro que eu fiz foi Cidade de Deus, que foi 250 mil. Esse filme aqui foi 30 mil, um longa, né? Estou falando de longa, não é curta. Esse filme foi 30 mil, aquele filme foi 70, aquele foi 15 mil, esse filme aqui foi 20, esse aqui foi 50. Eu lembro de uma conversa que a gente teve do Riscado, quando você lançou, que você tinha falado, 50 mil a gente faz um filme. Foi, o Riscado era para ser um curta. Eu peguei parte do dinheiro que eu ganhei do Distração de Van, que foi o primeiro curta que eu ganhei um edital da Petrobras Cultural, ganhei 80 mil. Aí eu separei 5 mil, falei, Gustavo, vamos fazer um curta. A gente fez o Riscado. E aí, só que o Riscado, o curta ficou com 40 minutos. Falei, pô, Gustavo, o curta é 15, não é 40. Temos que cortar ou temos que filmar mais um pouco e virar um longa. Aí, quando a gente foi procurar o Canal Brasil, com esses 40 minutos, que tinha sido feito com esses 5 mil reais, o Canal Brasil gostou e deu 50 mil. E com esses 50 mil do Canal Brasil, a gente terminou o filme, virou um longa. E o filme foi super bem... passou no mundo inteiro e abriu porte para o Gustavo. Depois ele fez agora o Benzinho, já com muito mais... O tamanho do filme é como se fosse um curta. Você olha assim, o pessoal filmando, 5 pessoas, 6 pessoas no máximo. Não, estou fazendo um curta. Filmo em uma semana. Não, mas é um longa. Essa é a diferença. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação da cultura hoje. Então, a gente está vivendo um momento complicado. O cinema já está, antes do governo chegar, né, esse governo que está acabando com a cultura, o cinema já estava vivendo um problema anterior, que era o fundo setorial, né? Porque, assim, infelizmente, o cinema deixou de ter a Petrobras, o BNDES, todos esses outros empresas e órgãos que patrocinavam o cinema, tudo parou. Por causa da crise, por causa do governo anterior, ou por causa de outras questões todas.
e passou o cinema a depender única e exclusivamente do fundo setorial, que é um fundo que é gerido pelo próprio cinema, né? Quando você vai lançar um filme no cinema, você paga um imposto, esse imposto vai para esse fundo. Esse fundo volta nos editais para fazerem outros filmes. Isso estava rolando, dando super certo. O cinema brasileiro nunca produziu tanto nos últimos 10 anos por causa desse fundo setorial, que era controlado pela Ancine, né? Que era, entre aspas, era do governo, mas era independente, era gerida pelo próprio cinema, pela própria indústria do cinema. E aí, de 2 anos para cá, parou. Por causa do governo novo, por causa de corrupções, por causa de escândalos, por causa da má vontade também do nosso governo. E aí, o cinema, que dependia única e exclusivamente do fundo setorial, que estava cedendo 100 milhões por ano, que era uma verba muito legal, assim, estava dando para fazer série, curta, longa. O pessoal que nunca ganhava edital estava começando a ganhar edital. Eu mesmo estava começando a ganhar edital. Não era mais só os bambambãs. Realmente estava ajudando a democratizar o cinema, diversificar o cinema. Estou falando sempre do cinema porque é a minha especialidade. Pessoas da Amazonas que nunca filmavam estavam fazendo longas, pessoas de Alagoas, lugares que você nunca tinha visto ter cinema, estavam fazendo longas, séries. Estava sendo maravilhoso. E aí parou. Por causa de um problema lá, inicialmente de corrupção, saiu o presidente, aí o nosso presidente tinha que botar um diretor novo, aí não botou, tal. Resumindo, estamos há 2 anos o fundo setorial parado. E aí parou a indústria do cinema. Na verdade, quem está fazendo hoje em dia é que conseguiu ganhar esse dinheiro antes dessa parada, né? Porque o cinema tudo demora, né? Você ganha o dinheiro, você vai fazer o filme tipo 2 anos depois, ou vai ficar pronto daqui a 3 anos. Mas a gente estava vivendo esse momento muito sério. Aí, para piorar, veio a pandemia, que aí até os independentes tiveram que parar. E quem tinha dinheiro também teve que... E a indústria do cinema também é grande, envolve pessoas. O cinema é aglomeração, né? O cinema é grupo. Então, parou tudo. Então, assim, as pessoas estão passando muita dificuldade. Estou vendo várias produtoras fechando, pessoas muito legais que faziam filmes maravilhosos e que eram super bem-sucedidas aí, falindo, mandando embora funcionário. Eu fiz agora até recentemente uma doação de cestas básicas, a galera técnica, sabe? O maquinista, o eletricista, que não é tão artista assim, mas o cara que mete a mão na massa, também desesperado sem ter dinheiro nem para comer, sabe? Então, assim, a gente está vivendo um momento muito difícil. Talvez seja a maior crise, assim, do cinema, até talvez pior que a da Era Collor, que acabou a Embrafilme, né? A gente está vivendo um momento assim que corre o risco de, se a Ancine não voltar logo, se o presidente não ajudar e isso voltar a acontecer, vai ter muita gente aí tendo que arranjar outros trabalhos, saindo do cinema, tendo que se reinventar. A gente estava fazendo 200 longas por ano. É possível que isso diminui pela metade no próximo ano e que se isso continuar vai diminuindo até acabar ou ter pouquíssimos, assim, né? E acaba que nesse momento de dificuldade são esses independentes como eu, que são as pessoas que estão conseguindo fazer, porque elas já estão acostumadas a fazer sem dinheiro, a ter essa dificuldade toda. Então a gente já sempre se reinventou, a gente sempre criou alternativas. Então são essas pessoas que agora estão fazendo. Mas não dá para ser só essas pessoas, né? A indústria brasileira do cinema cresceu tanto, tantas produtoras, tantas pessoas legais. E que gera muita renda, né? São Total. Muitas famílias envolvidas, Muito. né? São muitas pessoas que vão ficar desempregadas. Já estão. E a pandemia está ainda atrapalhando mais ainda isso. Então, assim, o cenário está bem obscuro, assim, tá bem... Eu sou um cara otimista, assim, eu sempre procuro ver coisas boas das coisas ruins, assim, mas cada vez eu fico preocupado, assim, de... Se você pudesse falar qual o seu desejo para um futuro, o futuro pode ser próximo, qual seria? Eu desejo que essa pandemia acabasse logo, né? Que a situação voltasse a ser pelo menos parecido com o que era, ou melhor, assim, e que o nosso governo, hoje em dia, vê o artista como inimigo, né? Nós somos inimigos do governo, isso é um ponto de vista deles para a gente, eu acho. A gente está sempre na oposição ali e, não sei, eu acho que a solução, não sei se tem solução com esse governo, talvez seja esperar esse governo acabar daqui a 2 anos e torcer para ele não continuar, né? E vir uma pessoa que seja pelo menos tenha um pouco mais de bom senso e consegue entender que a arte é importante, gera dinheiro, ajuda o Brasil, não é
só mamar na teta do governo como eles pensam, né? E você vê que a pandemia é um grande exemplo disso, né? O que o pessoal está fazendo hoje em casa? Você vê, vendo filme, lendo livro, ouvindo música, isso que está conseguindo fazer as pessoas sobreviverem, né? Então você vê hoje em dia, nessa pandemia, os dois pilares mais fortes do Brasil, do mundo, é a ciência e a arte, né? São as duas coisas que estão ajudando a gente a sobreviver e são as duas coisas que o governo está justamente ignorando, né? E que são as coisas que vão fazer o Brasil sair dessa e as pessoas conseguirem sair com cabeça boa, não se matarem, não ficarem malucas, entendeu? Eles têm que entender isso. Não adianta só dar emprego para a pessoa, botar a pessoa para trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir. Isso não é vida, né? Isso não é ajudar o Brasil, isso não é o que as pessoas... Sobreviver, né? Não pode ser só isso, entendeu? Então, assim, alguém que consiga entender a importância que o artista tem, assim, muito mais do que criar uma obra, tudo isso que repercute na vida das pessoas, né? Você conta então como é que vai funcionar aqui o espaço da Cavide. Então, a ideia é que isso aqui seja um espaço cultural. Então, além de ter a locadora, ter também cursos, cineclubes, eventos, assim, tipo lançamento de livro, lançamento de DVD, tudo que traga pessoas, tipo performances, teatro, filmagem, você viu como estúdio também, para as pessoas poderem filmar aqui dentro. Ser um ponto de encontro dos cinéfilos, dos artistas de Laranjeiras. Que Laranjeiras, cara, é um bairro que tem muito artista que mora aqui e quase não tem nenhuma atividade cultural aqui. A gente tem que ir para Botafogo, a gente tem que ir para o Largo do Machado, a gente tem que ir para um outro lugar que aqui em Laranjeiras não tem, é muito pobre, carente de por exemplo, café. Tem 2 lugares aqui que tem café para você ir lá conversar. Cara, o potencial aqui de artistas, de pessoas que consumir arte é enorme e não é muito pouco utilizada. A gente quer um pouco, com essa ocupação aqui nas Casas Casadas, não só na Cavide, mas depois abrir isso, juntar com as outras pessoas que foram chegando, seria uma possibilidade das pessoas virem para cá e poder ter arte, poder ter café, poder ter fotografia, poder ter lugar para conversar, para filmar, servir como locação de filmes e virar um polo cultural em Laranjeiras. Então, linkando com o que você falou, a Cavide desenvolve um trabalho muito legal com outros grupos de outros lugares, né? Não é só aqui em Laranjeiras. Eu falei de Laranjeiras, mas assim, eu desenvolvo trabalho com o pessoal do Vidigal, desenvolvo trabalho com o pessoal do Santa Marta, desenvolvo trabalho com o pessoal Duque de Caxias, Santa Cruz, até em São Paulo e outros estados. E essa galera que a gente chama de periferia, né? Que não necessariamente é a periferia, mas que ficou conhecida como periferia, eu tenho um interesse muito grande por essas pessoas. Eu considero que são o que vai renovar não só o cinema, mas a arte no Brasil. São essas pessoas que antigamente não tinham muito acesso, essa máquina cultural, essa câmera. E hoje em dia, desde os anos 2000 para cá, com as novas tecnologias digitais e tal, estão tendo acesso. Então, acho que é uma galera que está vindo aí, já está há 20 anos aí, se desenvolvendo, aprendendo, que eu acho que vai dar uma cara nova para o cinema, principalmente. Eu acho que o novo cinema brasileiro vai vir desse lugar, dessas pessoas, entendeu? E eu me identifico muito com elas também, apesar de não ser da favela, meus grandes parceiros são, meus grandes amigos são da periferia. Então, assim, eu vou desenvolver desde sempre, eu já desenvolvo e vou continuar cada vez mais desenvolvendo parcerias com essas pessoas, e aqui eu quero que seja um polo para essas pessoas. A gente está com um projeto, aqui a Casas Casadas foi onde teve as oficinas do 5 vezes Favela. Há uns 10 anos atrás, você acha que nem fazia cinema ainda, o Kaká criou uma oficina durante 6 meses. Pessoas do Rio de Janeiro inteiro, das favelas do Rio de Janeiro inteiro, vinham para cá todo dia à noite para ouvir palestras, para fazer oficinas, workshops. E dali surgiu a galera que fez o filme 5 vezes Favela. Eu estou querendo meio reativar isso, mas o que acontece? Naquela época, 10 anos atrás, aquela galera eram os alunos. Agora eu quero chamar eles para ser os professores. Eu quero chamar aquelas pessoas que fizeram as oficinas do 5 vezes Favela para vir dar aula, para vir dar curso aqui, para fazer uma ocupação mate com angu, fazer uma ocupação cinema de guerrilha da Baixada, passando os filmes dele nos telões, botando os posters dos filmes dele aqui nessa parede, botando fotos, botando eles para falar, dando palestra, dar curso, e botar eles para serem agora os professores e protagonistas, né?